Novas evidências surgem de um massacre no Irã, enquanto o regime islâmico desliga a internet para esconder sua repressão. As ruas estão em chamas, o apagão está se intensificando e agora o mundo se pergunta: os Estados Unidos vão se envolver? Tudo isso e muito mais no Quad. Bem-vindos de volta ao Quad, aqui em nossos estúdios em Jerusalém, com a nossa maravilhosa co-apresentadora Shoshana Kitts-Jaskill, fundadora da Shashmat Nashim, elevando as vozes das mulheres ortodoxas. Bellamy Bellucci, uma ativista maravilhosa que também é modelo e dançarina, e uma co-apresentadora muito especial. Hoje, Lahav Harkov, que é uma jornalista por excelência e atualmente correspondente política sênior do Jewish Insider. Bem-vinda, Lahav Harkov. Obrigada por me receberem no programa. É tão bom ter você aqui, porque parece que, bem, a gente fala isso praticamente toda semana, e temos falado sobre isso sem parar há 2 anos. Mas se existe um momento em que isso é mais evidente do jornalismo, que agora virou uma agenda política com tudo o que está acontecendo no mundo, é agora. Nós temos a cobertura que tivemos de Gaza nos últimos 2 anos e agora temos massacres acontecendo. E a grande mídia dizendo, bem, não temos jornalistas no local, então precisamos checar os fatos do que está acontecendo. E como? Você, como uma jornalista experiente, como reage a isso? Quero dizer, é absurdo, né? Porque tudo o que eles estão dizendo sobre o Irã, né, era a situação em Gaza, onde eles realmente não tinham jornalistas confiáveis no local. Certo, certo. Você não pode confiar no governo, sabe? Governo tanto faz. Você não pode confiar no Hamas em Gaza e não pode confiar no governo em Teherã. Mas, de alguma forma, em Gaza, eles relatam tudo como se fosse fato. E você vê todas essas manchetes onde eles colocam massacre, entre aspas, mas aí escrevem aquilo. Sabe como era? Milhares de bebês, como se 14 mil fossem morrer de fome em Gaza, sem ressalvas, como se fosse fato. Mas isso foi rapidamente desmentido. Quero dizer, é ridículo. É ridículo. E acho que o que há em comum é que a grande mídia hoje em dia está realmente espalhando os argumentos do regime islâmico. Como fizeram o Ministério da Saúde de Gaza, é quase a mesma coisa. E nós temos, como estávamos falando sobre esse apagão, e o apagão que eles têm, que nunca aconteceu em Gaza. Eles sempre tiveram internet e isso basicamente está escondendo um massacre muito real e muito assustador. Olha isso. O que fazemos? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Muito obrigada. Música. Música. Essa mulher me emociona toda vez. Ela saiu e disse, eu não me importo em morrer, estou morta há 47 anos. Shoshana, você é uma ativista pelos direitos das mulheres. Você está surpresa com o silêncio da comunidade feminista que não nos decepciona? Então, eu não tenho palavras para descrever minha decepção, minha dor profunda pelo fato de que as feministas ocidentais estão completamente silenciosas. Essas mulheres arriscam a vida ao sair às ruas só para tirar. O hijab é como flertar com a morte, sabe? Dançar, simplesmente dançar nas ruas pode ser uma sentença de morte. E você vê ocidentais agindo como idiotas. Eu vi uma mulher usando hijab e só por ser muçulmana de hijab, isso não significa que eu apoio o regime iraniano, mas também não apoio aqueles que querem derrubá-lo porque eles estão alinhados com Israel e o Ocidente. Então, do que você realmente defende? Do que você defende? Nada. Eles não defendem nada, não defendem a liberdade, não defendem as mulheres, não defendem nada aqui. Essas pessoas estão realmente lutando por suas vidas para serem livres e ninguém está ao lado delas. Há um apagão da mídia, como você disse, tem gente agindo como se fosse só mais uma terça-feira e essa provavelmente é a maior luta pela liberdade que veremos em nossas vidas. E isso nem aparece na segunda página.
Isso é tão importante quanto a queda do Muro de Berlim que eu vi. Foi em 19, acho que foi no final dos anos 80, 89, e eu vi isso quando era criança. 16, Nakar Mamar. Nakar Mamar. Mas aquilo foi enorme e estava em todo lugar. E agora temos isso, basicamente, esse furacão na geopolítica acontecendo de forma absurda. Bellami. Queria te perguntar porque você fala muito disso. Ontem à noite foi o Globo de Ouro. Sim. E você lembra do Globo de Ouro passado, com todos usando broches vermelhos? Basicamente, sabe, um símbolo do sangue judeu sendo derramado e pessoas sendo mortas por terroristas, mas agora isso se tornou algo icônico. Ninguém ontem à noite disse nada sobre as mulheres, os homens ou as crianças sendo mortos no Irã. Quão mais escancarada essa hipocrisia pode ser? Mas foi tão especial assistir Hannah Einbarner como um relógio que, por acaso, era a única que estava usando um broche vermelho. Então, uma judia fez isso de novo. Número 1. Segundo, a apresentadora deles, Mickey Glaser, fez um comentário sobre a CBS. Então, agora a CBS foi, você sabe, considerada fake news. Por quê? Porque está reportando a verdade. Infelizmente, sinto muito por Hollywood, mas não é produzido, editado, roteirizado, cortado e colado para te deixar confortável. O Ocidente ficou tão confortável com suas próprias mentiras. Eles não sabem lidar com notícias reais e não querem ser responsabilizados. Então, mesmo agora, com esse apagão da mídia, o que aconteceu em 2019 com o sangrento IBAN, as pessoas não sabem disso. Mais de 1.500 pessoas foram massacradas entre 2022 e 2023 durante outro apagão. Isso tem ocorrido repetidamente. E eu fico lembrando, quando era criança, crescendo e tendo aulas de história e tudo mais, você mencionou também o de Berlim. A história é algo tão diluída a ponto de praticamente não existir. Se você precisa olhar para números, olhar para nomes, olhar para o que aconteceu antes e pessoas que viveram algo, e você ainda escolhe desviar o olhar e dizer, bem, qual era o contexto? Como assim? Qual era o contexto? Durante o apartheid, as pessoas nem sabiam que pessoas negras estavam sendo colocadas em acampamentos de invasão, que basicamente eram, eu não quero usar o termo campo de concentração, mas se você jogasse uma bomba nuclear, poderia exterminar uma raça inteira. A mídia ocidental não sabia até que as pessoas começaram a dizer, olha, tem algo errado aqui. Se isso ocorresse hoje, com todas essas pessoas que antes lutavam pela liberdade, gostavam de ecoar suas vozes em Hollywood, num tapete vermelho, sendo perguntados, o que você está vestindo? E respondendo, tal marca. Quero muito que saiba que seus olhos deveriam estar aqui. Tenho uma plataforma e uma voz. Quero usá-las para a verdade e para pedir ação e liberdade. Mas nada de números sendo inventados enquanto seguimos em frente. Vimos o ocorrido em 7 de outubro com o Ministério de Gaza divulgando números impressionantes que foram aceitos. E agora, o que acontece? Se você apaga tudo, pode inventar qualquer número. Veja quanto tempo levou para os veículos de mídia comentarem. Ah, eles estão dizendo isso. Dizem que eram mais de 40 e agora mais de 50 pessoas, mas começo a acreditar em quem afirma que já passa de 4.000. Sim, eu concordo, com certeza, não pode ser. Sabe, no passado você falou sobre o apartheid na África do Sul. Também considerei o movimento pelos direitos humanos dos judeus e, de modo geral, na União Soviética. Nos Estados Unidos da América, movimentos e pessoas apoiam direitos dos negros na África do Sul e dos primeiros judeus soviéticos. Tudo começou com grupos de estudantes, e se observar os universitários hoje, estão totalmente corrompidos moralmente. Deveria haver tantos acampamentos nos campi de Qas para o povo do Irã quanto houve para Gaza, se não mais. E não há nada. Bem, isso só mostra que todos eles são zumbis doutrinados. Sobre como o verdadeiro inimigo é o imperialismo ocidental, claro, representado e expresso pelo sionismo, e então qualquer coisa, até estuprar mulheres, matar mulheres, não importa mais. Vale tudo. Lave aos Estados Unidos da América. Você escreve para uma publicação americana. Qual sua percepção sobre quando e se? Mas esperamos que seja quando os Estados Unidos da América vão se envolver nisso. Pelo que entendi, no último dia, o presidente Trump teve uma reunião de opções, onde militares apresentaram diferentes possibilidades do que os Estados Unidos da América poderiam fazer. Sabe, a Venezuela já era complicada. O Irã é ainda mais, está do outro lado do mundo e é mais complexo. É estranho dizer isso com tantos protestos, mas ainda assim é mais estável que a Venezuela.
As pessoas têm uma qualidade de vida mais alta, então é uma tarefa muito mais difícil e eu acho que ainda está tudo muito em aberto. Não creio que a decisão foi tomada, apesar de Trump afirmar publicamente que fará. Ele continua dizendo, e Marco Rubio também sugeriu que algo ocorrerá. Estamos aqui pelo povo do Irã. Temos muita pressão de Reza Pahlavi, que eu acho está fazendo um bom trabalho nos Estados Unidos ao fazer lobby junto ao governo. Sim, eu acho que ele está. Há anos, ele é alguém que tem agido de forma muito sábia, sabe? Ele viveu nos Estados Unidos a maior parte da vida dele até agora, e ele fala sobre democracia. Ele afirma estar disposto a ser uma figura de transição, mas defende que o Irã deve ser uma democracia com líderes eleitos. Assim, não foca apenas em si mesmo, o que considero importante. Há sentimentos mistos sobre ele na diáspora iraniana, o que considero parte da questão. É natural. Quero dizer, nós, como judias, sabemos, temos muitas opiniões, não somos unidas sobre o que achamos que deveria acontecer. Então é o mesmo com as iranianas, mas de certa forma isso também torna difícil iniciar o movimento. Não há oposição unificada. E bem, vimos isso ontem à noite quando um caminhão U-Haul basicamente atropelou um protesto iraniano em Los Angeles. E o cara no caminhão U-Haul era iraniano, mas do Partido Comunista do Irã, que ajudou os ayatolás a chegarem ao poder, mas depois se separou deles. E isso está acontecendo nas ruas de Los Angeles. Bem, é interessante, sabe? Eu li rapidamente sobre isso esta manhã. É engraçado como essas coisas são, tipo, você sabe, você é jornalista, eu já escrevi artigos, mas não sou jornalista. O que é contado, né? Então, eu li rapidamente esta manhã que os Estados Unidos e a Jordânia, eu acho, atacaram o Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria. Na Síria durante a noite. E eu não sei, não sou analista política, mas estou pensando, sabe, a Síria está aqui, o Irã está aqui, Israel está aqui. Eu também quero pensar. Eu estou me perguntando, tipo, é isso? E a Jordânia estava envolvida? Eu estou me perguntando se, tipo, isso é um sinal? É isso? Não acho que seja separado. Não imagino que tenha relação, mas não sei. Só sei que os aviões estão aqui. Acho que pelo cenário com a Shara na Síria e os Estados Unidos da América e ele querendo agradar os americanos, não creio que ele atrapalharia. Mas eu não acho que ele iria atrapalhar. Não consigo imaginar que ele possa atrapalhar, mas acho que é mais do que isso. Ele está jogando junto. Sim, ele perdeu. Eu apoiei Assad. Ele precisa cooperar, pois apoiaram Assad. Além disso, Trump suspendeu sanções à Síria, dando-lhe grande vantagem e alívio. Eu tenho algumas preocupações sobre isso, porque acho que os Estados Unidos da América abriram mão de muita influência. Tipo, os Estados Unidos da América são uma superpotência, então sempre vão ter alguma influência. Acredito que as sanções eram uma vantagem, mas eles acederam sem receber o suficiente. Bem, a gente não sabe, né? É verdade. E, de novo, a gente não sabe. Quando Trump visitou Catar e Arábia Saudita, não veio a Israel. Todos comentaram, ele conseguiu um avião e isso. E eu realmente acho que Trump é muito mais inteligente do que as pessoas dão crédito para ele, porque depois ele conseguiu tirar os reféns vivos, o que a gente nunca achou que fosse acontecer. E eu sinto que no mundo árabe, Trump realmente entende eles. Dá muito respeito para eles, dá muita atenção, fazer muitos negócios. E aí eles vão cooperar. E talvez seja abrir mão da vantagem deles, talvez não seja. Mas, poxa, parece que está funcionando para o Trump agora, não é? Acho que está funcionando. Você entra e sai. Fico indo e voltando com ele sobre o destino. Agora é a vez dele apostar, então ele recua um pouco. Mas eu acho que a estratégia dele para lidar com isso e garantir que continue sendo uma superpotência é mandar a maior ameaça para a China e para a Rússia. Como quem diz, é assim que eu vou te mostrar que você não tem nenhum poder do nosso lado. E o que vai acontecer agora, e à medida que avançarmos com isso, quero dizer que época para estar viva, como eu te disse antes, ver isso acontecer em tempo real é algo tão além de histórico. Quero sinalizar isso com a U-Haul. Dizia, não chá, nem regime. Estados Unidos da América não repitam 1953 nem mulás. A reação dos persas e iranianos, seja que tenham crescido em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, ou seus pais. E tendo lidado com essa história de dizer, de desejar voltar para casa, de desejar ir para um lugar que já foi a Paris do Oriente Médio, sabe, realmente onde a liberdade era algo diferente, que agora é uma lembrança distante.
As pessoas querem isso, as pessoas precisam disso e a estratégia agora é que os Estados Unidos realmente precisam estar envolvidos. Os Estados Unidos são quem tem que intervir, não pode ser Israel. O que eu não gosto na mídia é como ela vai abordar isso. Já sabemos como as pessoas reagem, pois foram treinadas como cachorrinhos obedientes. Agora, no Ocidente, eles vão dizer, bem, Israel e os Estados Unidos estão interferindo em um assunto estrangeiro e blá, blá, blá. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão indo lá? É culpa deles que isso está acontecendo. Foi tudo premeditado, sem precisar ouvir as pessoas que realmente estão lá no local. Resumo argumentos do regime. São os mesmos dos Estados Unidos da América e Israel. Israel deveria se envolver? Estamos nos envolvendo? Você acha que a gente está lá no local ajudando? Israel tem tentado dizer que não estamos envolvidos. Certo? Sabemos que o Mossad tem pessoas espalhadas por todo o Irã. Nós achamos. Como qualquer um que duvidasse, provamos isso em junho. Isso não significa que estejam fomentando o protesto. Mas tenho certeza de que, pelo menos, há pessoas que estão observando e reportando para Israel, caso Israel queira fazer alguma coisa. Tenho uma pergunta rápida. Vocês acham que os ocidentais realmente querem ver a queda desses regimes? Bem, depende do que você quer dizer com ocidentais. Deveriam ser as potências ocidentais? Seria estupidez não querer isso? A maior ameaça à estabilidade mundial hoje é o terrorismo islâmico exportado pela República Islâmica do Irã, ainda mais. Se eles caírem, por favor, Deus, quando eles caírem, tudo vai mudar. O Catar vai ter que reavaliar o patrocínio ao terrorismo. É um grande golpe para o projeto de islamização do Ocidente, um golpe enorme. Acho que quando você observa a forma como líderes liberais, mas não de extrema esquerda na Europa respondem, você tem uma ideia que é a seguinte: uma vez que eles estão na liderança desses países, eles são espertos o suficiente para entender que o Irã é realmente uma ameaça para eles, mas não é politicamente viável para eles falarem sobre isso o tempo todo. Eles fazem isso de forma sutil, com nuances. Veja Emmanuel Macron, considerado linha dura sobre o Irã pelos padrões europeus. Mas ele não vai se levantar e dizer, derrubem o Ayatollah agora, pois isso seria um grande problema político na França. Você precisaria de coragem. Quem entre os líderes europeus tem? Úrsula, como ela se chama? O tipo de ministra das Relações Exteriores da União Europeia escreveu um tweet ontem dizendo, estamos monitorando a situação. Úrsula. Obrigada. Muito bem, você está monitorando. O que você está monitorando? É simplesmente ridículo, e mesmo assim todo mundo parecia estar monitorando e se envolvendo. Silêncio. A Organização das Nações Unidas. Você soube disso ontem? Falaram algo após 10 ou 12 dias? Isso é silêncio para todos nós. Primeiro, e ele disse, Estamos preocupados, blá, blá, blá. Tipo, onde você está? O que você está fazendo? Somos o Comitê Geral de Segurança, sabe? Reuniões de comitê e coisas assim, reuniões urgentes, como eles sempre fazem, sobre Israel. nenhuma resolução. É uma piada. Não tem nenhuma resolução. Bem, Isso. Provavelmente porque os Estados Unidos da América não estão fazendo direito. Os Estados Unidos da América estão saindo de todas essas organizações da Organização das Nações Unidas. Eles provavelmente não se importam com o que os outros. eles estão no Conselho de Segurança. Certo? Mas ninguém mais vai fazer isso no Conselho de Segurança. Ninguém além dos Estados Unidos da América, o Reino Unido, deveria, mas não tem coragem. Nenhuma coragem mesmo. Nenhuma superestimação mesmo. Uma das melhores falas do senador Kennedy sobre desfinanciar a polícia foi: ok, da próxima vez que algo acontecer, liga para um viciado. Vamos chegar ao ponto em que todos dirão, não nós. Então os Estados Unidos da América agirão para reafirmar seu poder, pois finalmente terão liderança após um tempo. Ame-o ou odeie-o, o homem está fazendo exatamente o que disse que faria. Não importa o que você pense dele, ele é louco o suficiente para fazer isso. Acho que agora ele precisa fazer isso. Ele tem que... Ele precisa fazer isso. No fim, como vimos na Venezuela, que é diferente, a história do país ainda não terminou. Eu tenho um amigo que é meio que um líder no exílio, também não tão conhecido quanto Maria Machada. Mas ele me disse, olha, o chavismo está em todo lugar. Não é algo que você pode simplesmente eliminar. E mesmo que o vice-presidente queira cooperar ou qualquer coisa assim, ainda está lá. Então não é tão simples assim. Acho que ao derrubar os mulás, o povo governará na Venezuela. Não está tão claro que as pessoas ainda não estão realmente se manifestando. Eles também estão sem um terço. Aqueles que puderam sair, saíram. Na Venezuela, um terço da população foi embora. Então quem ficou, quem é o mais fraco, são os que ficaram.
Você pode dizer que a diáspora iraniana é grande, mas como você mencionou, não é unida nem organizada, mesmo que digam que Reza Pahlavi tem se destacado nos últimos 2 anos. Eles deram um incentivo para as pessoas do regime deixarem o regime. Pessoas sem sangue nas mãos, sem sangue iraniano nas mãos, para irem embora. E meio que se juntarem ao pequeno exército dele. Interessante. Acho que temos que ver o que vai acontecer. Digo, eu só acho que ele é uma figura fascinante, né? Acho que muitos também têm sentimentos sobre o pai dele, o Shah. Claro, Então, sabe, eu acho que no Irã, eu concordo que, tipo, uma vez que os mulás caiam, a estrutura é tão centralizada em torno deles que quando isso acontecer, o regime vai cair. Mas eu também acho que eles operam de uma forma muito mais inteligente do que o chavismo fez, né? Tipo, a indústria de petróleo deles é ótima, quero dizer, as sanções prejudicaram um pouco, mas no geral eles estão indo bem na indústria do petróleo, eles não. Eles enfrentam sérios problemas de água e econômicos, mas não como na Venezuela, onde falta até papel higiênico. não, é. Então eu acho que as pessoas têm uma base mais forte a partir da qual podem se levantar e se autogovernar. Bem, também eu acho que eles têm, sim, acho que sim. Bem, acho que dá para dizer. A Venezuela também tem uma história de democracia até o chavismo chegar. Certo, mas como muitas pessoas foram embora, e também porque a crise deles é mais profunda e longa que a do Irã, eu acho que provavelmente vai ser mais difícil. Mas é interessante porque todas essas peças meio que se encaixam. A Venezuela é uma grande aliada do Irã. O Irã, República Islâmica, conseguiu fazer muitas coisas graças à Venezuela e vice-versa. E, sabe, a gente tem que voltar e falar do 7 de outubro, né? Em vez de iniciar o fim de Israel, parece que começou o fim do islamismo político, né? O que é incrível. E nisso, se Deus quiser, é assim que essa história termina. Isso mesmo. Jogada em massa pela Groenlândia. Ah, mais ou menos. Quem poderia prever isso? Isso é uma bagunça. Mas eu acho que, olha, não devemos tirar os olhos da outra questão, que é a Irmandade Muçulmana. Derrubar o Irã não afeta a Irmandade Muçulmana, pois ela é sunita. O governo do Catar, por exemplo, tem forte ligação com a Irmandade. E a Turquia também. E a Turquia vê o Irã como um rival. E a Turquia já está com as garras na Síria agora. Exatamente. O islamismo político ainda não acabou, mas o modelo iraniano foi o mais violento e radical. Eu diria que concordo. E também aqueles que realmente subsidiam muitos dos grupos de procuração, que são sunitas e eram da Irmandade Muçulmana. Isso estava nos prejudicando, mas é claro, também prejudicava a paz e a estabilidade do mundo. E com isso, vamos para o nosso quadro muito popular. Tem muitos para escolher toda semana, canalha da semana. Ok, meninas, estou segurando vocês, tem tanta coisa para falar. Sabe, eram tantos canalhas que no programa de fim de ano tivemos que dividi-los em categorias. Bellamy, qual é o seu canalha da semana? Meu canalha desta semana é Lauren Booth, que é cunhada do Tony Blair. Antes de eu dizer qualquer coisa, dê uma olhada nisso. Depois de 7 de outubro, deste 7 de outubro, um dia lendário na história da Ummah. Sim, podemos dizer isso. As pessoas agora estão pegando o Alcorão por causa da firmeza e da paciência do povo de Gaza, especificamente para encontrar a beleza no Alcorão. Quantos milhões vão aceitar o Islã por causa disso? Só Allah sabe. Estamos em um ponto de virada na história. Não desanime, seja firme, seja forte, continue a luta da maneira que puder. Fome. Parece bem branca. Ai, meu Deus, é mesmo. Ela é irmã da Sherry Booth, que é a esposa do Tony Blair. Ai, meu Deus. Tony Blair, claro, é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que depois se tornou o líder do quarteto, que era Reino Unido, Estados Unidos, União Europeia e mais alguém, França, e eles estavam meio que tentando retomar o processo de paz. Alguns meses atrás, ele quase foi governador de Gaza. Então, por que ela, seu canalha? Ótimo. Para mim, é a preparação. A preparação é muito perigosa porque ela fala sobre 7 de outubro, mas ela traz isso para um negócio religioso estranho. Porque agora, qualquer coisa que você diga contra eles em termos de religião vai ser usada como islamofobia. Então, é uma preparação para ela falar.
Foi uma coisa tão bonita porque as pessoas pegaram o Alcorão e estão vindo para o Islã. Então, se eu falar qualquer coisa, tipo, espera aí, 7 de outubro, isso foi o que realmente aconteceu. Pessoas vão dizer, mas a beleza do Alcorão e da religião. E é assim que continuamos, e então vem aquele perigoso encerramento de manter-se firme e continuar a luta. Esses são pontos de vista estranhos de pessoas muito, muito radicalizadas do tipo comunista. É estranho, e os jovens por toda parte dizem, estou realmente encontrando meu caminho para o Islã. Tem australianos heterossexuais com uns 20 e poucos anos fazendo a charrada, se cobrindo, fazendo todo um tour. E postando tudo no TikTok, Litany e outros lugares, caso contrário, isso não te incomodaria. Sabe, olha, os sotaques estão mudando a vida das pessoas. Eu vivo dizendo isso. Eu sinto falta dos dias em que as noivas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria desapareciam pela Turquia e depois voltavam dizendo, eu cometi um erro. Sabe, isso é insano. E como você ousa usar o 7 de outubro como algo bonito para celebrar o tom da voz dela e o isso? Eles ficaram inspirados, isso foi inspirador para eles, isso é uma profecia para eles. Recentemente, a Free Press publicou um artigo sobre jovens mulheres brancas se convertendo ao Islã. Tipo, Tudo por status nas redes sociais, é ridículo. sim, bom, quero dizer, na Oxford Street, no Reino Unido, eu morei em Londres por 9 anos. Tem tipo uns estandes com pessoas. Prove o hijab, veja como fica em você. Sim, você anda por aí como se tudo fosse piada, um cosplay. Enquanto isso, nós... Como a Luiz Chabad. Colocamos a coisa certa? Enquanto isso, mulheres estão sendo mortas no Irã. E eles acham que isso é uma brincadeira de cosplay. Claro, com certeza. Você pode estar no meio de Nova York, nem precisa estar no Washington Square Park, tipo atravessando a 14th Street de oeste para leste. Perto do Whole Foods, todos vão comentar sobre o Alcorão e a beleza do Islã. 2 segundos depois, homens negros aleatórios que nunca fizeram nada por si são colocados em destaque para se sentirem orgulhosos de algo. Ajoelhando, fazendo a charrada 2 segundos depois, é impressionante assistir isso acontecer em tempo real. E então, de repente, eles continuam falando sobre a luta do que significa ser um homem negro na América. Tanto faz, a Irmandade sempre está aqui para você. Esse ato de se chamarem de irmãos e de virem para a Irmandade. É uma mentalidade de bandido. Bem, parece uma mentalidade de culto muito inteligente. Sim. Certo. A comunidade negra nos Estados Unidos da América está nisso há uns 60 anos, devido à nação do Islã, que na verdade é uma seita que apenas utiliza termos islâmicos. Um pouco dos dois. Bem, ela definitivamente é uma grande canalha. E eu só fico pensando se isso vai ter algum efeito sobre Tony Blair e o trabalho que ele tentou fazer. Espero que não, espero que não. Ele fez essas coisas. Olha, ele veio aqui para ajudar a construir um Estado para os palestinos, até que provavelmente percebeu que não há construção de Estado. Há um monte de bandidos, ladrões e gangsters e ele foi embora. O que isso fará pelo futuro dele? Acho que ele é alguém que tem os pés no chão, sabe? Ele não tem ilusões sobre o Oriente Médio. Acho que, por eu ter feito reportagens, eles me deram alguns relatórios publicados ao longo dos anos. E coisas sobre o Irã, por exemplo, eu já escrevi algumas vezes sobre relatórios que eles fizeram sobre o Irã, e eles não. Eles não são, tipo, sabe, Tony Blair é da centro-esquerda moderada e não adere à ideia da esquerda anti-imperialista. Ele é muito lúcido. Então, sabe, eu posso não concordar com todas as conclusões dele sobre as coisas, mas eu acho que ele é um dos bons. Concordo totalmente com você e por isso me sinto mal que isso afete. Eu tenho amigos que trabalharam para a Fundação Tony Blair, alguns deles em Jerusalém Oriental. É uma pena que tudo o que ele tem feito vai ser afetado por esse lunático. Ok? Bem, canalha digno. Muito obrigada, L.A. Rav. Ok, bem, eu enfrentei um canalha muito maior essa semana, que é o Ayatollah Khamenei. Então. Um dos maiores, talvez o maior do mundo neste momento. Sim. Quero dizer, só, sabe, todas essas pessoas, possivelmente milhares de pessoas sendo mortas a tiros nas ruas, só porque querem sua liberdade, sabe? E ele está lá desde 1989, acredito eu, oprimindo milhões de iranianos, e espero que ele tenha um fim muito em breve. Eu também espero. E além de tudo, as pessoas não sabem disso sobre ele, mas eu vi alguns vídeos muito assustadores. Ele é realmente um pedófilo de verdade. Ele é um pedófilo de verdade. E menininhas, e eu acabei de ver relatos que, na verdade, eu não consegui dormir por 3 dias quando vi quem esse homem realmente é. O caráter dele, claro, mas não o comportamento repressivo dele.
Nos primeiros dias, quando eram as forças Baghi, semelhantes à polícia, perceberam que seu regime estava seriamente ameaçado. Ele enviou o exército, o RGC, às ruas. Só ficará mais sangrento se nada mudar. Rezo por isso todas as noites. Não tenho dormido desde o início e todas as noites rezo para conseguir dormir e acordar. E ouvimos que a América foi atacada, do mesmo jeito que ouvimos quando fomos atacados pelo Irã. De qualquer forma, definitivamente o canalha dos canalhas. Muito bem, L.A. Xoxana, quem é o seu? Megyn Kelly. Ai, meu Deus, do Ayatollah até Megyn Kelly. O que está acontecendo, Georgiana? Mas ela merece. Ai, meu Deus. Megyn Kelly exagerou. Foi para o lado sombrio. Sim, ela foi. Ela observa por baixo da saia de Candace Owen enquanto a segue na escada das teorias da conspiração. Megyn Kelly, por que achou que isso era uma boa ideia? Assista a este trecho por um segundo. E só agora, Tucker, é que comecei a dizer, espera um minuto. Quanto da narrativa que está nas nossas notícias hoje foi colocada na minha cabeça por pessoas que são super pró-Israel a qualquer custo, que não contam a verdade sobre Israel, não importa o que seja. E vão te cancelar se você não fizer isso, vão fazer amizade ou desfazer amizade com quem faz. E tudo isso me fez reavaliar, eu estou basicamente começando do zero em relação a Israel agora. Dia após dia, observo atentamente quem eles são e o que fazem. Como encontro informações reais sobre a guerra em Gaza? Em quem confiar? Porque eu sei que estou sendo alvo de propaganda dos dois lados. E como vou formar minha própria opinião? Mesmo algumas das narrativas que ouvimos, eu certamente não sou fã de muçulmanos radicais. E também não sou muito fã do Islã. Vou ser honesta. Os princípios disso são políticos, e eu não concordo com eles, mas tenho amigos queridos que são muçulmanos. E eu começo a me perguntar, o quanto dessa mensagem muito negativa sobre todos os muçulmanos, e eu já fiz parte de algumas dessas mensagens negativas. Não me entenda mal, não estou mudando de opinião. Só não acho bom uma islamista comandar Nova York. Mas quanto dessa narrativa veio de quem é fortemente pró-Israel e quer que eu os odeie? Entende o que quero dizer? Tudo isso? Você entende? Acho que é uma pergunta justa. E eu meio que estou no meu próprio modo de busca. Sim, inanimado. Em modo de busca. Aguardo a garota do Catar, Megyn. Meus olhos agora estão bem abertos. Já estou pronta para ouvir todas as suas teorias da conspiração. E Tucker diz, tudo em Israel é tudo Israel. Primeiro, Tucker faz uma cara confusa pra você, onde ela quer chegar com isso? Bom pra você? Megyn diz, tô começando do zero sobre Israel. Amiga, você tem 55 anos onde esteve até agora? Onde está seu cérebro? De repente é um cheque em branco e você pensa, não sei quanto me foi dado, preciso descobrir. Você me decepciona. Você é uma jornalista com uma plataforma enorme e mesmo assim vira uma delas. Ela já era adulta em Nova York quando ocorreu o 11 de setembro. Ela precisa saber quanto desse discurso anti-islã é propaganda. Veja, ela evita dizer judeus por esperteza e também não fala sionistas porque muitos do círculo dela são sionistas. Sabe, os cristãos nos Estados Unidos da América, então ela diz Israel. E o quanto eles? É constantemente essa coisa de separar. Ela é musculosa? Ela é. Bem, eu acho que ela está pagando, o preço. Acho que ela perdeu muito do público dela. Que bom! Que bom. E eu costumava admirar ela, eu achava que ela era uma mulher corajosa, falava a verdade, não concordava com tudo. Ela participou do movimento Me Too, sendo alguém da direita engajada nisso, o que sempre admirei como feminista. Agora tudo isso ficou para trás. Alguns convidados dela anunciaram hoje que não voltarão mais ao programa por esse motivo. Não, estou te dizendo, é isso. Agora ela está em queda livre. O programa dela vai despencar para o esquecimento, a menos que, ou isso já está acontecendo. O Catar está oferecendo um grande cheque do jeito que fizeram com o Tucker. O Nilo é um rio no Egito. Me desculpe, porque você pode ver isso acontecendo. É a mesma coisa que aconteceu com a Candace. Você pode ver isso acontecer. E é um lembrete perfeito de como existe. Qual é o termo? Como o antissemitismo muda de forma de um jeito. E você não precisa necessariamente ter isso. Use isso com orgulho. Mas você começa a perceber como isso se infiltra, como uma doença que simplesmente se espalha. E tudo acaba girando em torno disso. A questão é que Candace Owens sempre foi maluca. Basta ler os perfis sobre ela para perceber isso.
Ela não era politicamente radical, mas sempre foi muito paranoica, com um rosto bastante paranoico. Sim, mas se você olhar para Tucker Carlson, ele era um Tucker sério. Crossman e Megyn Kelly também eram sérios o bastante. Às vezes faziam coisas bobas por ser noticiário a cabo, mas traziam análises reais, inclusive o Tucker. Isso aconteceu desde que o Trump perdeu a eleição de 2020 e acabou perdendo a cabeça. Mas com a Megyn Kelly, isso aconteceu em tão pouco tempo que dava para ver ela se desmoronando. Isso é simplesmente insano. É louco de assistir. É quase assustador. E é tipo, sabe, eu não sei sobre as acusações de dinheiro do Qatar. Com o Tucker parece haver algum rastro de papel. Talvez a gente descubra algo sobre a Megyn, mas é tão óbvio que ela está se vendendo de algum jeito. Talvez seja só por visualizações ou esteja sendo paga por alguém. Bem, a gente pôde ver a situação sair do controle e acho que o Ben Shapiro acabou empurrando ela de vez porque ele expôs ela. Ele foi corajoso e foi lá e disse: olha, você está sendo covarde. E agora ela passou de covarde para totalmente contra. Foi isso que aconteceu. Ela é patética. É realmente triste, é realmente triste. Nem consigo. Por semanas quis falar algo, mas agora decidi deixar para lá. Vi algo interessante recentemente. Tenho acompanhado análises sobre o antissemitismo e é quase como você disse, é quase como se isso se tornasse algo que consome completamente o antissemita. Que é tudo o que eles enxergam é como se fosse o momento da pílula vermelha deles, mas tudo o que vem são sionistas e judeus e realmente é uma coisa assim. É uma doença que gira em torno de conspirações sobre judeus e você vê isso em todo lugar e é isso que está acontecendo com essas pessoas. Acho Tucker mais pragmático e muito focado em dinheiro. Mas eu acho que ela está entrando nesse tipo de conspiração do Google, uma onda de antissemitismo, e vendo judeus em todo lugar. E é muito triste de ver, e é triste ver que a carreira dela vai desmoronar. Eu sinto isso, porque o mundo é mais cruel com as mulheres, é sim. E de alguma forma ele está passando ileso porque é amigo do James David Vance e de todos esses caras legais. E o mundo é mais cruel com as mulheres, e ela vai perder a relevância completamente. Tucker visitou a Casa Branca esta semana. Eu sei, nojento. E é como se fosse um grande mistério. Quem convidou ele? Porque aparentemente não fui eu. Ele entrou com James David Vance, aparentemente porque o filho dele trabalha, o filho do Tucker trabalha para o James David Vance. Então ele basicamente tem uma entrada, ele tem alguém infiltrado lá. E muita gente ficou tipo, isso não é hipócrita? Ele estava criticando o Trump por atacar a Venezuela. E, ao mesmo tempo, é convidado para o debate sobre o que vai acontecer com o futuro da energia na Venezuela. É tipo... Ele não é bobo, né? Tipo, ele está lá, deixaram ele entrar na sala, não expulsaram ele, então ele vai ficar, ele vai ouvir. É importante ter pessoas que te cobrem responsabilidade. E o que eu acho que vi acontecer, nós também vimos isso acontecer, especialmente durante a Covid, foi quando todo mundo ficou trancado em casa. Tudo o que as pessoas faziam era rolar o feed, então o que era antes disso? Você costumava se perder em um buraco de coelho, mas talvez não durante o expediente. Você tem responsabilidades e deveria estar fazendo algo, criando filhos ou estudando. De repente, o mundo parou, as mentes das pessoas meio que deram um clique e algo mudou. Porque entrar em buracos de coelho e depois ver outras pessoas e encontrar sua tribo nas redes sociais, de repente isso se espalhou. Isso se espalhou porque as pessoas não estavam dispostas a realmente pensar. Não estavam dispostas a realmente dizer, mas espera, deixa eu olhar o que aconteceu aqui. Talvez eu devesse perguntar o que aconteceu aqui. Eu cresci com algo despertando em você. Você ia pesquisar, você ia ler livros. Mas agora é o oposto, porque uma vez que você entra em uma bolha, tudo o que você vê no seu algoritmo é só isso que você vê. E então você está vivendo nisso. Como é que eles chamam isso? Mas nessa bolha, nesse vórtice de só ficar cada vez pior, quero dizer, é horrível. Meu canalha. Essa semana também está bem geral, e são todos os guerreiros do Palestina Livre. Onde estão agora? Vocês deveriam lutar pela justiça social e pelos direitos humanos. As pessoas em Hollywood de quem falamos, os Cenk Yugas, os anarquistas Sparians, todas essas pessoas agora, em vez de apoiarem o povo inocente e bom do Irã contra um regime repressivo, estão, na verdade, promovendo teorias da conspiração. Tudo isso envolve Israel, Estados Unidos, interesses no petróleo e o povo do Irã, que vocês ignoram, até mesmo em seus próprios países. Falo diretamente a quem busca libertação e liberdade. Que isso não é sobre mais nada, que eles têm autonomia para saber o que querem
E silêncio total, nenhum protesto nos campi universitários, nenhum protesto em lugar nenhum, ninguém falando sobre isso, ninguém sequer demonstrando qualquer tipo de solidariedade com o povo iraniano. Então, eles são tão nojentos e agora as máscaras caíram, porque agora sabemos quem vocês são e nós sabemos disso. Nunca foi sobre os habitantes de Gaza, nunca foi sobre os palestinos, era só sobre os judeus. Quando não há judeus, não há notícias nem motivos para lutar. E agora vocês foram completamente desmascarados como os hipócritas e pessoas superficiais que são, que na verdade não se importam com nada disso. Então esses são meus canalhas da semana, nosso Brigada da Palestina. Hipócritas absolutos, absolutamente. Não só eles não estão lá, mas quando há pessoas nas ruas na Grã-Bretanha, especialmente em Londres, pedindo a queda do regime, os pró-Palestina estão brigando com as pessoas que são pró-Irã. Tipo, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Sim, são essas mulheres liberais brancas. Certo. Eu vi esse vídeo, literalmente um cara branco de dreadlocks em Chicago ou Detroit ou algo assim, dizendo Liber Pai. E eu fiquei tipo, mas ele está apoiando o Maduro, sabe? O mesmo cara que estava marchando no protesto sem reis há um mês exatamente, exceto que não quer reis, exceto narcoterroristas chamados Nicolás Maduro. É só que, quero dizer, é tanta hipocrisia, a hipocrisia eu só acho que ficou escancarado. Tipo, agora a gente te vê, sempre vimos, mas o mundo não via e agora todo mundo pode te ver. Quero dizer, é como se você não pudesse, você não pode forçar isso a acontecer. Ok, precisamos purificar nossas almas para boas vibrações. Agora, heróis da semana. Charchana, quem é seu herói dessa semana? Minhas heroínas da semana são as mulheres do Irã. Sim. As mulheres do Irã são minhas heroínas. Cada vídeo de vocês dançando nas ruas me inspira. Vi um em que uma delas fazia vários backflips. Eu fico até tonta só de assistir ela, mas tem gente dos dois lados da rua e, tipo, você consegue ver a paixão, a coragem e o desejo de liberdade. E toda vez que uma mulher se movimenta publicamente na rua, dança ou tira o hijab, ela está, como já dissemos antes, desafiando a morte. E eu acho que pessoas que não entendem o que significa realmente viver em um regime repressivo, onde a sua liberdade é uma sentença de morte, se você tentar conquistá-la. Essas pessoas simplesmente não conseguem entender o que significa para alguém ir para a rua, mostrar a cabeça ou dançar em público. E vocês são minhas heroínas. Eu desejo liberdade para vocês, de verdade. Desejo que sintam o vento nos cabelos e que todas as escolhas possíveis estejam diante de vocês para que possam escolher. Amém. E eu acho que isso é muito significativo, que essa é uma revolução feminina. Tentamos, sabe, com o Mulheres pela Liberdade, mas infelizmente não deu certo. É muito, quero dizer, eu venho dizendo há anos, assim como muitas de nós, que está acontecendo um holocausto feminino no Irã e no Afeganistão, e essas mulheres estão liderando isso. Sim, o que vai acontecer? E aquela foto incrível da mulher acendendo o cigarro na foto em chamas do Khomeini, eu adoro papai, mulher. Eu adoro. Ela está realmente ligando. Existe um de verdade. Este é só um desenho baseado em foto real. Estou com vontade de acender um cigarro só por causa disso. Vamos fazer de novo, não você, mas nós. Sim, com certeza, essas mulheres são heroínas. E sabe de uma coisa? Eu realmente queria que essas hipócritas do Code Pink e todas essas Karens liberais simplesmente fossem embora. Elas não aguentariam 2 horas nesses regimes. Eu espero que as mulheres mais jovens olhem para isso. E até mesmo um dia, quando isso fizer parte da história, como um lembrete de quão poderosas as mulheres podem ser se estiverem na linha de frente realmente mudando a história. Amém, com certeza, amém. Eu realmente espero que, seja qual for o governo que sair disso, se Deus quiser, eu realmente espero que eles, como ponto de partida, tenham 50 mulheres. Amém. Seria bom se também seguíssemos. A mudança no Oriente Médio. Sim, Bellamy, quem é o seu herói? Minha heroína é nossa querida Jay, cujo nome é Iona, que é uma pessoa trans em Hollywood. Uma escritora, diretora, produtora, musicista que se manifestou em apoio a Israel e ao povo judeu. Já é difícil o suficiente ser mulher. Você já falou disso, ser trans já é difícil o bastante. E ainda tem mais. Não faça isso e esteja em Hollywood e realmente defenda o que é verdadeiro e realmente peça responsabilidade com orgulho.
Isso vai mudar o rumo da carreira dela, como sabemos. Porque Hollywood adora fechar portas para pessoas que realmente pedem clareza moral e uma postura firme. Então, para mim, muito respeito por você. Muito obrigada por ter a coragem moral e o caráter de se posicionar, como os jovens dizem hoje em dia. E que você literalmente voe, na verdade, e inspire outros a fazerem o mesmo. Uma coisa ótima em Hollywood agora, que considero muito encorajadora, é Stranger Things ser a série de televisão número 1. Mesmo tendo 2 ativistas judeus sionistas assumidos, Quem liga para quem veio após 7 de outubro? uma vez ela fez isso sim e pediram um boicote. E na internet estão sendo especialmente cruéis com Noah. Esqueci o sobrenome dele, mas ele é o último Schlapp e um dos principais adolescentes do programa. As pessoas estão sendo muito cruéis com ele. Provavelmente porque Brett Gelman, o comediante de 50 e poucos anos que também atua no programa, não vai mudar de ideia. Ele visitou Israel e esteve no Eretz. Ned Derrick, ele também participou do nosso programa. Sim. Sim, assim, é encorajador. E aí você tem Jennifer Lawrence, que há apenas 3 semanas começou a falar sobre o massacre em Gaza e agora disse na semana passada: nossas opiniões em Hollywood não influenciam o público. Então cale a boca ou peça desculpas pelo que disse sobre nosso país. Uma coisa ótima que ela disse, na verdade, o vídeo eu vou te mandar, foi ela falando tipo sobre o massacre e o genocídio e tudo mais. E o próximo vídeo era ela em Jogos Vorazes com aquela música Are You? Como mulher assistindo aquilo, eu pensei, você deve ser tão burra, porque por que você não ficou no personagem naquele momento, tendo assistido, sabe, Jogos Vorazes e tudo mais? E a retórica que continuam jogando de um lado para outro, dizendo que você deveria pedir às pessoas que se libertem. Você devia buscar a verdade, não afirmar um genocídio. Onde está? Isso é mais roteiro do que realidade? Você está dando crédito demais para ela, querida. Sério. Essas pessoas são muito superficiais, Lahav, quem é o seu herói desta semana? Minha heroína desta semana é Maria Corina Machado, a líder da oposição na Venezuela, que, claro, teve que fugir da Venezuela há alguns meses, quando recebeu o Nobel da Paz. Ela, infelizmente, o governo Trump está subestimando ela. Eles não acham que ela tem capacidade para liderar o país. Mas, por outro lado, o candidato dela ganhou a grande maioria dos votos no ano passado. Então, o candidato dela, cujo nome é González, se eu me lembro corretamente, é o verdadeiro presidente da Venezuela. E eles deveriam estar governando o país. Sei que há desafios, mas descartá-la de imediato foi errado e quero apoiá-la. Acho que você está certa, sempre digo isso. As mulheres são subestimadas na política. Isso é uma daquelas coisas, estamos sempre sendo subestimadas na política, o que de certa forma nos dá uma certa vantagem pela surpresa. No caso dela, fiquei triste ao ouvir Trump dizer que ela não tem apoio militar. Se você apoiasse, ela teria um exército. Os venezuelanos estão tão desesperados, estão tão desamparados. Como se eles, em média, perderam 20 quilos na última década. Eles não têm comida, papel higiênico, produtos de higiene feminina ou remédios. Como se tudo o que alguém precisasse fazer fosse trazer um pouco de sanidade para... Claro, e alguns recursos. Irônico que seja um país tão rico em petróleo, mas tudo vai para os oligarcas. Trazer alguns investimentos. Exatamente, mas poderíamos fazer isso. Olha, eu fortaleço. Acho que ela é uma figura super impressionante e acho que ela definitivamente pode liderar o país e ela deveria liderar o país. E você, o quê? Muitos falavam isso sobre Reza Pahlavi há meses, mas agora não falam mais. Então talvez haja uma evolução aqui, mas ela definitivamente é uma heroína digna e vencedora do Prêmio Nobel. Ok, minha heroína é outra mulher, é o tema. Masih Alinejad tem sido uma das ativistas mais ferozes contra o regime islâmico há anos. Sim. Há anos, quando não era moda, quando não era popular. Eles tentaram matá-la? Eles tentaram matá-la 3 vezes em solo americano. E ela teve que enfrentar ontem no Piers Morgan aquele imbecil moralmente falido, Ana Kasparian, dizendo para essa mulher, que teve que fugir do próprio país, porque o cabelo dela era muito cacheado, que não cabia no véu, no hijab, ela estava dizendo para ela que não. Elas não precisavam realmente ser libertadas dos ayatolás, porque era um plano dos Estados Unidos da América e de Israel. E aqui está como essa heroína incrível respondeu àquela idiota. A-N-A-K-A-S-P-A-R-I-A-N.
Você diz que o povo iraniano não quer uma mudança de regime imposta pelo governo Trump ou pela rede do primeiro-ministro, que disse que os iranianos aguentaram tudo isso. Desde 2009, houve 6 grandes levantes, e eles deixaram claro que é o povo do Irã que quer mudar o regime. E então você diz que isso é um regime externo, ao acusar os iranianos de serem liderados pelo primeiro-ministro Netanyahu e pelo presidente Trump, ao acusá-los de promoverem uma mudança de regime externa. Você está, na verdade, dando desculpas para o regime iraniano massacrar iranianos, para matar manifestantes inocentes e desarmados. É isso que você está fazendo. Eu senti a dor dela, sabe? Ela está enfrentando esse idiota privilegiado que trabalha para uma rede de idiotas privilegiados, os jovens turcos. Ela é armênia. Trabalhando para os jovens turcos. Trabalhando para os jovens turcos para lembrar a todos que os turcos massacraram e cometeram genocídio contra os armênios. Mas não importa, porque, sabe, ela não consegue ligar os pontos. E ela tem o Gorn para enfrentar. Essa heroína que vem fazendo isso há 20 anos, que tem enfrentado, sabe, uma recompensa por sua cabeça, por quererem matá-la, e dizendo para ela que não são eles que realmente querem a libertação. Sabe, existe essa ideia marxista, acho que é do Lenin especificamente, né? Quando você faz algo, quem se beneficia? É esse o ponto de vista que você deve adotar. E agora percebe isso. Quando você tem alguém como Ana Kasparian, que se beneficia da democracia liberal todos os dias, mas não quer que o povo do Irã tenha isso, pois isso pode causar Trump e Netanyahu, sabe? Você vê como esse veneno do marxismo, sabe, infectou a mente das pessoas. Infectou tanto a mente das pessoas que agora parecem zumbis. E essa mulher tem sido uma heroína para mim por muitos, muitos anos. Ela tem sido a ativista mais ousada por muitos anos. Masih Alinejad. Rezamos para que você retorne ao seu país e seja presidente. Estaremos com você. Ela é minha heroína da semana. Muito obrigada, meninas. Rezamos toda semana neste programa, desde logo após 7 de outubro. Agora, já estamos perto do 100º episódio. Rezamos pelo retorno do último refém em Gaza, Hangili. Rezamos pela queda do regime tóxico, repressivo e assassino da República Islâmica do Irã, assim como por paz e estabilidade na região. Obrigada por assistir. Até a próxima.